Bem-vindos ao curso Espiritualidade Passo a Passo. Eu me chamo Fabiola, sou taróloga no canal Vozes da Sacerdotisa no YouTube e tá aqui do meu ladinho Ifá Kalê, espiritualista livre, vai trazer pra gente ensinamentos, o passo a passo, o beabá de como estabelecer uma relação com a espiritualidade, primeiro entendendo o que é espiritualidade. A gente vai falar sobre a cultura Ifá, sobre a filosofia Ifá, sobre a cultura Yorubá, sem ficar engessado dentro de uma ritualística dogmática, mas entendendo a essência, de fato, o que é espiritualidade. Seja muito bem-vindo, Ifá Kalê. Divide aí com a gente o seu conhecimento, a gente vai discutir num papo bem descontraído, para que esse curso ele fique bem leve, você possa ouvir ele aí no seu dia a dia. Seja muito bem-vindo, Ifá. Obrigado e possamos iniciar em bênçãos todo esse bate-papo. Axé. Então, o que é de fato a espiritualidade? Porque a gente acha que sabe, né? Mas quando o Ifá me fez essa pergunta, Fabiola, então, para você, defina espiritualidade. Eu falei e não falei nada. Então, acredito que muitas pessoas fiquem também perdidas quanto ao entendimento do que é de fato a espiritualidade. O que é de fato, Ifá, a espiritualidade? O que é essa tão falada, né? Uma palavrinha que está na boca aí de todo mundo que está aqui no nosso nicho, é espiritualidade. Como definir, como conhecer, como entender? De uma forma bem simples, espiritualidade é uma realidade não material paralela à nossa. E essa realidade nós temos como referência, como princípio, o próprio cosmos. Então, toda inteligência, toda forma de se relacionar com uma realidade não presa a essa materialidade é o que nós podemos definir como espiritualidade. Beleza. Já vimos que é um assunto que vai dar pano para manga. Então, entendendo que a gente vai entender como estabelecer uma relação com este plano metafísico que constrói a nossa realidade terrena, física, e que tudo parte de lá. E a gente vai buscar esse entendimento dentro de Ifá. Afinal de contas, o que é Ifá? Ifá é, acima de tudo, uma cultura e uma filosofia. Como filosofia, Ifá nos ensina a questionar a nossa própria individualidade, para que nesse questionamento, a nossa individualidade, nós possamos recuperar a nossa unidade, a nossa integridade, no sentido de uma consciência espiritual que já existe anterior ao nosso encarne. Então, com a união da nossa natureza espiritual junto à nossa natureza humana, física, é que nós conseguimos a nossa unidade, a nossa integridade. Então, como filosofia, Ifá ajuda a desenvolver a natureza humana, trazendo pontos terrenos e espirituais para que possam promover essa unicidade, essa integração e, junto a essa integração, uma individualização da nossa essência. E é também a cultura que está ligada ao berço cultural, ao berço civilizatório da humanidade. E como cultura, nos ensina a desenvolver os nossos laços em sociedade, na verdade, em sociedade, e também junto ao ambiente natural o qual nós vivemos. Entendi. Então, basicamente, esse curso é um curso filosófico que incita a autorreflexão, que incita o pensamento. Então, vamos olhar bastante para dentro de nós, né, pessoal? É um grande desafio isso. Ifá, e como a gente estabelece essa relação com este plano, ou com estes planos, né? Com esses planos, dentro de Ifá? Em Ifá, como estabelecer essa relação com a espiritualidade aí, entre aspas, né? Como que a gente entende isso?
O plano considerado espiritual, essa realidade paralela à nossa, ela tem vários nomes em várias sociedades, em várias culturas. Na filosofia grega, ela é chamada de demiurgo. Na cultura cristã, ela é chamada de céu ou inferno. E para nós chamamos em Fá de Orun. Orun é uma dimensão não física, mas que também abrange a dimensão física. E aí o Yorubá, principalmente, ele classifica como plano espiritual 9 dinastias espirituais, 9 classes, 9 classificações energéticas desses planos que vão do mais denso, passando pela Terra, ao mais sublime. Então a Terra é um desses planos espirituais. Então para o Yorubá, por mais que o plano físico, o terreno, ele não seja o plano espiritual em si, mas ele o compõe. Ele é fruto dessa relação espiritual que está numa condição intermediária quanto a um plano mais denso chamado Orun Apadi, Orun Buku, que são, em outras culturas, zonas umbralinas, infernos. E essas zonas, elas estariam dentro desse plano físico chamado de Terra, denominado como Terra. Seria isso? Seria o conhecido aí por alguns espiritualistas como, por exemplo, o umbral? Sim, seria... Então seria uma camada. Uma camada, não? Seria uma camada que interage com a Terra, mas que não é parte da própria Terra. É um plano paralelo à Terra e interage o tempo todo com o nosso sistema planetário, até alcançar o plano Aláfia, Orun Aláfia, que é o plano superior. E aí o ser humano, dentro da sua zona consciencial, do seu nível consciencial, ele é capaz de interagir ainda como um ente encarnado, desde Orun Apadi até um Orun Rere, Orun Aláfia. Orun Rere significa plano de bênçãos. E Orun Aláfia, o plano que prevalece a frequência da paz, um plano que de fato a prevalecência esteja na paz. Então a nossa consciência, ainda na condição de encarnados, nos faz interagir desde as zonas umbralinas até as zonas mais ascéticas, mais superiores. Então essa é a condição que o Yorubá explica e faz muito sentido, porque aqui na Terra nós podemos experimentar simultaneamente as sensações de viver um inferno e de viver um paraíso. Beleza, Calê. Então, dentro dessa filosofia de Ifá, qual é o caminho para eu começar a conhecer como estabelecer uma relação com esses planos, entendendo que esses planos, esses céus, esses oruns, eles explicam a nossa realidade terrena? O caminho é conhecer a si mesmo. Ori. Ori é a nossa cabeça, que para o Yorubá não é apenas a cabeça física. E quando eu falo Yorubá, é importante frisar que o Yorubá é um grupo étnico presente em várias regiões, não é apenas na Nigéria, mas em várias regiões da África, tá? E que é uma etnia mais predominante atualmente ligada à cultura de Ifá. Então, o Yorubá é um grupo étnico mais predominante dentro da cultura de Ifá, porém a cultura de Ifá alcança vários outros grupos de origem Kwe, entre eles os Fon e assim por diante. Então vamos lá.
conhecendo a nossa individualidade, Ori. E isso é um trabalho árduo, porque o Ori, a cabeça, como divindade, ela tem várias e várias e várias explicações, conceitos, formas energéticas que constituem o campo espiritual e o campo físico humano. E o Yorubá, dentro da cultura de Fá, aborda todos esses subgrupos, vamos colocar assim, que fazem parte de um ser holístico, dentro desse entendimento sobre Ori. Então, a palavra Ori vai demandar várias aulas da nossa parte para poder explicar isso. E cada camada, cada forma de se relacionar com a nossa própria individualidade é uma forma também de construir uma autonomia que é preciso diante dessa relação tão ampla que nós podemos estabelecer com esses diversos planos. E todos esses planos, é importante frisar isso aqui também, constituem consciências ali, constituem seres, vamos classificar esses seres como consciências que têm uma ressonância, têm uma afinidade e que habitam por afinidade, por ressonância, cada um desses planos. Então, é a partir daí, a partir da consciência, que cada ser humano e espiritual passa a fazer parte e interagir com cada grupo de Orum, com cada classe de Orum. Então, Ori é a nossa cabeça. E a nossa cabeça, né, o Ori, é uma divindade que faz parte de um autoconhecimento para acessá-la. E quando a gente está aqui trabalhando o intuito desse curso, né? A gente está na floresta, viu, pessoal? Som de galinha, som de grilo, som de... Vai ser tudo natural aqui, a gente não vai se preocupar com isso. A gente está no meio de uma floresta onde o Ifá Kalé cuida aí, né? Energeticamente falando, magisticamente falando, da espiritualidade dele e das pessoas que estão com ele. Não vivemos religião aqui, né? Vivemos a espiritualidade com autonomia, se conectando de fato com o Ori, né? E Fá, então, como se conectar? Como estabelecer essa primeira conexão com o meu Ori? Entendendo que isso faz parte de eu acessar aí aquela caixinha preta, né? Os meus registros, conhecer a minha origem. Então, qual é o primeiro passo para essa conexão com o meu Ori, com a minha divindade, para entender de qual grupo eu pertenço, a qual grupo eu preciso estabelecer uma conexão energética? Seria através, por exemplo, de uma terapêutica oracular? Sim. Porque é uma forma da espiritualidade desse mundo, a forma de conexão com este mundo é o oráculo. Não apenas o oráculo físico no conceito ou na condição que você aqui expôs. Uhum. Porque a partir do momento que nós aprendemos a nos conhecer e a nos autodesenvolver, é onde a nossa própria consciência, o nosso próprio Ori se torna a maior e mais poderosa forma de oráculo. Então a pessoa em Fá, na condição individual de aprender a existir, a coabitar no mundo com pessoas, com outras formas conscienciais, com a natureza, ela precisa aprender a alcançar a sua condição de autonomia. E essa autonomia faz dela um oráculo. Sim, faz um oráculo em que ela começa a se relacionar conscientemente com vários padrões também infungíveis, intangíveis, e a entender esses princípios ligados a esses padrões e com isso se relacionar e criar, até mesmo criar uma realidade de uma forma mais lúcida, mais consciente e liberta de padrões considerados deletérios.
Então é onde, como oráculo, a pessoa alcança a chamada condição de co-criador. Como seria esse entendimento de ser um próprio oráculo? Como se observar? Como se observar sem entrar em colapso, principalmente com o movimento do cosmos, né? Porque a gente sofre influências, retrogradação de planeta, eclipses que mexem com as nossas emoções, né? É necessário observar isso também, viu? E respirar fundo, né? Entendendo que nada é como um dia após o outro. Mas como se observar como um oráculo, capaz de nos levar a esse entendimento consciente desse nosso eu, porque a gente precisa acessar isso, né? Essa camada. Como fazer isso de forma mais prática, Ifá? Isso começa antes mesmo do nosso nascimento, dentro da cultura de Orunmila Ifá. Porque as famílias que praticam essa filosofia e que vivem sob essa cultura, elas entendem que a própria estruturação do casamento, da sociedade, tudo tem um valor espiritual. Então, já na gravidez, ou até mesmo antes mesmo da gravidez, aquela vida, aquela natureza espiritual já é trabalhada pela unidade familiar. Tanto que, desde o chamado batismo, a cerimônia do terceiro dia de nascido, em que é feito a divinação para a criança, ela ali coloca o pé pela primeira vez sobre a terra, ali ela recebe um nome espiritual e junto a esse nome ela recebe um caminho pessoal, tal qual um signo, mas que esse signo é lançado dentro de sistemas divinatórios. Então tudo isso são formas, desde os primeiros momentos em que um espírito encarna, dele ser trabalhado a desenvolver essa consciência aqui na Terra, de forma que se encontre no seu propósito de destino, no seu propósito de alma. E esse propósito, ele vai muito além do chamado desejo, vai muito além das manifestações do nosso ego. E por isso ser tão importante, desde os primeiros momentos de vida, já trabalhar uma consciência dentro do seu propósito de alma, do seu propósito de existir, porque é dentro desse alinhamento que essa integração entre ente humano e ser espiritual acontece como forma de harmonização de uma consciência, de um ori em relação ao seu próprio destino pessoal. E como entender qual é o caminho para esse entendimento do que é propósito de alma? Qual é o propósito da nossa alma? Por quê? Como encontrar esse caminho, essa resposta? O propósito de alma, ele nasce de um entendimento de que nós, enquanto a nossa própria origem, nós pactuamos, ainda em condição espiritual, o nosso destino aqui na Terra. Como vai ser o nosso destino aqui na Terra? E obviamente, quando nós encarnamos, tudo recomeça para nós. E com isso nós esquecemos aquilo que nós fomos um dia. E essa promessa de destino, ela permanece acordada, avivada. E aí temos passos importantes para recobrarmos essa memória. Que está ligada diretamente ao nosso propósito de alma. Exatamente, ao nosso propósito de alma. E nós fazemos isso através do auxílio dos nossos antepassados. Fazemos também através do auxílio das nossas comunidades espirituais, que não necessariamente fazem parte do nosso núcleo ancestral, familiar, mas são comunidades que nós estabelecemos por afinidade.
Então, cada um de nós faz parte de um grupo espiritual, Exatamente. ao qual pactuamos antes de encarnar, enquanto espíritos. Exatamente. E são esses grupos que nos ajudam a recobrar as memórias que fazem parte das nossas promessas, da nossa pactuação como um arbítrio, e esse arbítrio sendo a nossa forma maior de destino. Então, o Yorubá ele não acredita simplesmente num karma. O Yorubá ele entende que todo o propósito ele é pactuado e deliberado pelo próprio Ori, pela própria cabeça, antes dessa consciência encarnar. Então nós somos frutos da nossa própria pactuação. E toda pactuação, se ela se reflete de forma negativa para mim aqui, me desalinhando, né? Ou um desalinhamento natural na minha caminhada ignorante, de um não conhecimento do que seria o meu propósito de vida, ele não se perpetua como algo que eu vou carregar um karma ali para o resto da vida. Há uma medicina dentro de Ifá, e eu consigo isso através de uma consulta oracular, como eu consigo acessar esse registro, acessar essa natureza, esse conhecimento, né? Como eu fico sabendo a qual família eu pertenço, né? Como eu conheço os meus ancestrais, a necessidade de como consciência encarnada, fazer memória dos mesmos, para que de fato eu comece a me alinhar com o meu tão esperado, tão sonhado propósito de alma. Isso é importante. É onde nasce toda a base ancestral. Nós temos na memória ancestral a continuidade de uma medicina que foi realizada em tempos imemoriais. E a eficácia dessas medicinas que prevalecem dentro de uma herança cultural familiar é o que vai dotando a cada geração de informações que vai permitindo a essas gerações formas de ir recobrando essa relação ancestral e de harmonizando assim o seu destino pessoal. E aí nós temos desde os sonhos, as meditações, as intuições, até mesmo as chamadas pulsões, que a psicologia trata, porque essas pulsões, quando elas se tornam recorrentes, com alguma característica específica, repetitiva ali, fazem alusão de padrões até mesmo disfuncionais, dissonantes, que identificam aquela individualidade a um grupo espiritual. Então todo esse registro é trabalhado dentro de uma herança cultural e operacionalizado dentro de uma medicina tradicional. E quando nós falamos de medicina tradicional, nós estamos falando de quê? De uma medicina ligada à floresta, em que cada elemento da natureza tem ali uma composição energética. E a integralidade da condição química, física desses elementos, junto à energia, ao tônus que cada elemento possui, é o que permite também ir trabalhando essa medicina de forma que provoque uma harmonização para facilitar um Ori dentro desse processo de autoconhecimento, dentro desse processo de harmonização junto aos seus ancestrais, aos seus grupos espirituais também, e com isso promover esse religare, esse reencontro com o seu próprio destino, com a sua própria promessa de destino. Beleza, entendido. Então, o primeiro passo para começarmos a estabelecer uma relação com a espiritualidade de forma autônoma, independente, singular, pessoal, porque é assim que tem que ser, né? É de fato o autoconhecimento, é de fato observar os nossos princípios, as nossas emoções, certo, Ifá? Certo, mas aí tem uma grande questão também, porque
já de muito tempo, a humanidade vem perdendo informações preciosas sobre a sua própria origem, sobre a sua própria natureza. E isso vem acontecendo a partir de diversas doutrinas que vêm, infelizmente, fragmentando o pensamento, tornando o pensamento polarizado, sem permitir a raça humana refletir sobre a natureza espiritual fora da religião, e com isso a medicina tradicional ela fica, infelizmente, perseguida e ao mesmo tempo fragmentada dentro de inúmeros preconceitos que são criados e que acometem, inclusive, os próprios praticantes de determinadas correntes de cultos ligados a nossas tradições aborígenes. E o que isso implica na prática? A banalização de inúmeros conhecimentos e práticas que um dia serviram para trazer essa clareza de alma, trazer essa conexão com o nosso Ipim Ayamó, com o nosso propósito de destino. E por isso que é importante, junto ao autoconhecimento, cada indivíduo humano buscar por uma consolidação, por uma construção de informações, de dados que venham lhe servir verdadeiramente para uma emancipação. Dentro de Fá, nós temos isso através dos Odu. O que são Odu? São textos orais. E esses textos não têm um registro certo, uma quantidade exata, mas são textos que atravessaram séculos, alguns até milênios, e que instruem a cada grupo e indivíduo a alcançar essa maturidade através do Ebó. E o que significa Ebó? Sacrifício. Então é através do sacrifício que, a partir dos Odu e Fá, desses textos orais em forma de mitos, que nós temos inúmeros registros que nos permitem hoje formar uma base de dados que nos permitam ainda a esse pensamento crítico, filosófico, e junto a isso toda uma receita espiritual, toda uma medicina ancestral codificada ali. E, obviamente, nós vamos ter muito que estudar e discutir ao longo das aulas. Perfeito, Ifacalê. Então, aproveite todo esse conteúdo riquíssimo, sem moderação, e até a próxima aula. Aroye, asewaju, aroye.